Tudo bem com você? Tudo bem com você, minha amada? Hoje nós estamos aqui para contar para você o que não te contaram. Quando eu via passagens na Bíblia, né, como Efésios, capítulo 1, dizendo ali que Jesus Cristo já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Eu não entendia, e ali mesmo quando ele diz que nos ressuscitou, e que nós estamos ressuscitados com ele, eu não entendia, eu falava, poxa vida, como estamos ressuscitados com o Senhor Jesus, se estamos aqui pagando preço, se estamos aqui fazendo de tudo para chamar atenção, estamos ressuscitados ou não? Claro que sim, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, meu queridão e minha queridona, você que tem, né, a sua mente, os olhos iluminados para a cruz de Cristo, que na cruz ele cravou o velho homem e fez um novo homem, um homem espiritual, que vê Cristo em espírito, como ele é. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas a religião não quer que você aprenda isso. Por isso ela fez essa confusão, essa mescla, essa mistura do que foi e o que é, para que as pessoas fiquem perdidas e não se achem em Cristo, não consiga verdadeiramente ter os olhos iluminados, ter a fé no sacrifício de Jesus. Muitos precisam de alguém que dirija elas, né? Muitos precisam de sacerdotes, pastores, padres, madres, apóstolos humanos, quando o verdadeiro pastor das nossas almas, o apóstolo das nossas vidas, que derramou sangue por nós, ele já veio e cumpriu tudo por nós. Vou mostrar para você, agora não sei se você vai acreditar ou não. O que eu te peço é que você leia tudo que eu vou te mostrar agora, porque não te contaram, mas eu vou te contar, tá bom? Mas antes de eu contar para você, eu vou te mostrar, né, um vídeo aqui. Nós vamos ter uma aula exatamente aqui do projeto IDE, projeto missionário, né? Aqui, esse vídeo está no YouTube, e nós vamos ver que eles falam exatamente sobre a cidade de Jerusalém, né? Que vai dar para você um pouco mais de entendimento sobre o que eu vou ministrar em Daniel 9, né? Depois Mateus 26, e depois Romanos 1, vou explicar para você direitinho, aí cabe a você, né, ler, conferir e viver pela fé em Cristo Jesus. Vamos lá? Um pouquinho do estudo, né? Deixa eu aumentar. O título da lição desta semana é A Destruição de Jerusalém. Jerusalém é considerada até hoje como uma das mais antigas cidades da civilização humana. Jerusalém
pela sua posição estratégica, sempre Estão teve conseguindo um papel ver. preponderante no domínio mundial. Reino que tomava Jerusalém tinha o domínio do mundo. Foi edificada na elevação de 3 colinas, cujos topos geográficos conformam a base de imponentes edifícios. O edifício mais representativo era o templo, construído no topo da colina Moriá, símbolo da presença de Deus e da nação de Israel como povo escolhido de Jeová. Era a cidade santa, centro da religião fundada na aliança divina-humana e lugar da manifestação das promessas de redenção. Mas, apesar de todo o benefício proporcionado, Jerusalém foi influenciada pela idolatria e as práticas de sensualidade do paganismo da época. Durante o ministério do profeta Jeremias, a idolatria chegou ao limite máximo da apostasia e a falsa religiosidade de sacerdotes profanos e governantes insensatos conduzia a cidade a um cenário de iminente destruição. As advertências do profeta não chegavam aos ouvidos de pessoas que precisavam de reforma. Ao contrário, foram os líderes que propuseram uma penalidade para quem insinuava falsos prognósticos. Assim, Jeremias foi colocado numa cisterna de lama. Então, devia acontecer o inevitável para os destituídos de fé, daqueles que confiavam mais no poder político do Egito do que na graça redentora de Deus. A destruição de Jerusalém aconteceu. O rei da Babilônia, guiando seu poderoso exército, fez uma primeira incursão, tomando a riqueza e tesouros do templo, levando milhares de judeus para o cativeiro. 11 anos mais tarde, ocorreu a segunda invasão e a cidade foi destruída, quase totalmente, permanecendo unicamente o templo. Mas, na terceira incursão, o magnífico templo foi arrasado, deixando seus vestígios como entulho de terrível devastação. O rei Zedequias foi levado acorrentado e logo cruelmente assassinado. Assim, culminou o reino de Judá, consequência da sua transgressão e imposição do juízo de Deus. Glórias a Deus, aleluias. Vocês viram aí Jerusalém, né, sendo destruída, e o templo foi só destruído, né, a primeira vez pelo rei da Babilônia, depois foi erguido o templo de novo. Aí vem e houve a segunda destruição. Mas essa segunda foi destruída. Aí vem, nessa segunda destruição, destruíram somente a cidade de Jerusalém, que foi destruída. O templo continuava lá, magnífico, com os seus profetas, com a lei, o povo obedecendo. Quando houve a terceira e última inclusão, que houve um massacre total lá, quando foi nos anos 70, que o general Tito lá invadiu, quando seu pai, né, Vespasiano, começou a ser imperador de Roma, colocou Tito como general na frente da guerra, e a primeira coisa que eles fizeram foi invadir Jerusalém, e os soldados de Tito não queriam destruir o templo,
Mas os soldados de Tito, enfurecidos com a revolta, né? Porque os judeus se revoltaram contra Roma. Aí os soldados enfurecidos tacaram fogo em Jerusalém, no templo, destruíram. Então, mas isso estava profetizado, isso era o juízo, foi o que nós ouvimos aqui. O juízo de Deus se cumpriu. Para quem? Eu vou te mostrar para quem agora. Inclusive eu estava na casa do irmão Kleber, hoje, né? Nosso professor, irmão Kleber, e ele falou algo muito interessante que eu gostei muito. A gente tem que ler a Bíblia e entender para quem é a mensagem, para quem é a profecia, quando foi e para quem. Senão você se perde, meu irmão. Se você lê a Bíblia literal, você se perde. Se você não separar esses conteúdos. Deixa eu só colocar uns louvores para nós aqui, né? Hinos da harpa. Hinos da harpa já está aqui, ó. Colocar, né, para melhorar um pouco, né, quebrar esse clima, né? Vamos pôr esse grandão aqui, vamos ver se ele não tem propaganda, né? Porque tem uns que tem propaganda, é chato. Vamos ouvir um hinozinho da harpa, né? Que é muito bom para o nosso elevo espiritual. E eu espero que você entenda, meu querido, o que eu vou te ler agora, que é o que não te contaram. Nós vimos ali, né, a destruição do templo em Jerusalém, manifestando-se o juízo de Deus. Mas para quem era o juízo, presta bem atenção. O que todo mundo lê em Daniel 9, né? Do versículo 26 em diante, lê literal que o juízo era para todo mundo. Não. Veja só para quem é. O rei já voltou. Na verdade, esse hino está errado. O rei já voltou. É o que não contaram para você. Quer ver? Daniel capítulo 9, versículo 26, nos diz assim: falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel. É o povo de Israel. Daniel era israelita, não era brasileiro. Daniel era de Israel, ele não era português, ele não era americano. O meu povo de Israel. E lançava minhas súplicas perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Monte Santo, Monte Moriá, aonde situava-se o templo de Jerusalém. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas está determinadas sobre o teu povo, não é sobre o mundo inteiro, é sobre o povo, e a cidade aqui vai falar, ó, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quem é a santa cidade? É Brasília aqui, no Brasil? Não. É a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro? Não. É
a cidade santa, a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, Então era necessário cair, né? Esse templo que representava a lei e os profetas, e trazer a justiça eterna. Quem é a justiça eterna? É o nosso Salvador, Jesus Cristo. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, que tirou os pecados do mundo, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos, o nosso Messias. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. O ungido é o Messias, é o nosso Salvador, Jesus. Ao príncipe, ao ungido, aí vem, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, presta atenção, e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, destruirá Jerusalém e o templo, que ficava no Monte Moriá, no oeste de Jerusalém. Então não é no Brasil, não é na Alemanha, não é em Marrakech, não é na Arábia, não. É em Jerusalém. Ó. Depois de 72 semanas será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá. Esse povo que há de vir destruirá. Destruiu, né? Destruirá a cidade. Aqui Daniel falou alguns anos antes de Jesus. Ele estava profetizando. Ele estava no passado, no presente e do futuro, falando para o futuro. E o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, meu queridão e minha queridona, nós vimos aí a destruição, o juízo de Deus para o povo de Israel, para o povo judeu. Não foi para o povo brasileiro e não foi para o povo argentino, o povo inglês, não, foi para o povo a qual matou, sacrificou o Messias. E aí veio o juízo. E esse juízo é representado quando diz que Deus vem pelas nuvens. Então, quando Jesus relata que o sacerdote, o sumo sacerdote Caifás, que estavam condenando ele, quando ele relata que ele veria Jesus vindo sobre as nuvens, ele rasgou a veste porque sabia que aquilo representava juízo. E foi quando Jesus veio em juízo, nos anos 70, usando o general Tito para cumprir as profecias e destruindo
Jerusalém e o templo de Jerusalém. Isso que eu estou te falando está relatado aqui no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 57 em diante, nos diz assim: aqui Jesus perante o sinédrio, perante a cúpula política e religiosa, aos quais crucificaram Jesus de Nazaré. Hoje não é mais Jesus de Nazaré, hoje é Jesus, o Cristo ressuscitado. Mateus capítulo 26, versículo 57 em diante, nos diz assim: e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas. Apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram, olha lá, porque Jesus falou que ia destruir o templo em 3 dias e depois edificaria. Destruiria o templo de pedra, Mateus 24, versículo 1. E o edificaria o templo espiritual, que é o próprio corpo dele, que através do Espírito Santo da verdade habita no templo verdadeiro que somos nós. E disseram este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que este opõe-se, ao que este dispõe contra. E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o que não contaram para você é que Jesus já veio. Ele fala com o sacerdote daquela geração, daquela época, que ele iria ver ele vindo sobre a nuvem. Então aquela expressão do Apocalipse lá, João não estava errado, João estava certo, porque Jesus veio nos anos 70 e houve o juízo. Então o sumo sacerdote, versículo 65, rasgou os seus vestidos, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, soco na cara, né? Punhadas é soco. E os outros esbofeteavam, davam tapa na cara dele, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Por isso que nos anos 70 vem o juízo de Deus no templo, que representava, né, Deus, em cima dos sacerdotes, a cidade santa Jerusalém e a Judéia ali, porque eles fizeram isso com o Filho do Criador, com o Criador, na verdade, que Jesus é o Criador do universo.
Então, meu querido e minha querida, o que não te contaram é exatamente isso. Jesus já veio. O que aguarda, o que está para acontecer agora é o arrebatamento. Rumores de guerras, né? Pragas, né? Como esse tal de coronavírus, febre amarela, que é tudo moda, né? Vai passando, né? Pessoal vai aí colocando medo no povo, mas quem é de Cristo com os olhos iluminados, quem adora a Deus em espírito e em verdade, não tem medo de nada, porque está seguro. Porque em Romanos 8, veja só o que nos diz. Você fica ouvindo pregação dizendo que gente foi para o inferno, voltou do inferno, uma mentira, né? Isso não é pregação, isso é mentira. Isso, pessoas dizendo e condenando as pessoas a uma mentira, e o que é pior, as pessoas acreditando, né? Porque olha o que está escrito aqui em Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja só, porque a lei do Espírito, porque a gente olha para Jesus em espírito, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É aquela lei que te acusava, a lei da obrigação. Faça isso, senão Deus vai, Deus já cumpriu a justiça dele, lá nos anos 70, né? Se sacrificando por nós, e vindo ali em juízo, para Jerusalém, para os sacerdotes, e a lei, né? A lei de Moisés, a lei traga por Moisés, que os sacerdotes viviam, né? Você vê que na passagem, né? Até Pedro segue até ali, né? Próximo, lá tudo isso dentro do templo. Veja como o templo era grande, era majestoso, mas Deus em juízo veio e cumpriu a palavra dele para o povo dele, o povo de Israel, e nos fez filhos dele através de Jesus. Eles não quiseram, nós queremos, e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, pela lei do Espírito. Se você está em espírito, crendo que Jesus Cristo já te salvou, meu irmão, fica tranquilo, fica em paz, porque o Senhor é contigo, e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Essa história, você vai para o inferno se não me dá o seu dinheirinho, se não me der isso, se não cumprir o voto, isso é tudo papagaiada. Isso é para condenar você, manter você com cabresto, eles ficar te dirigindo, tá? Você é livre, e onde está o Espírito de Cristo, há liberdade. Então, meu queridão e minha queridona, acorda. Então você tem que entender a profecia de Daniel, para quem foi, a Bíblia toda. Quando você lê, você tem que entender para quem é, que época é direcionada, né? Qual é o objetivo dela, para que você não se perca. E saiba, meu irmão, que Cristo já te salvou na cruz do Calvário. Tanto é que existem duas alianças: a velha que veio por Moisés, e depois a nova, que é revelada para Paulo. Quem escreve aqui Romanos 8:1 é Paulo escrevendo a graça para nós, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Vou colocar um louvor para nós, estava esquecendo, mas eu vou colocar. Louvor, Armando Filho. Armando Filho. Nenhuma condenação há.
Já está aqui no pente. Vou colocar para nós, tá bom? Só mais 4 minutinhos. Aguenta aí. Não sai daí não. Saiu da... Armando Filho. Nenhum. Oxe, parou de escrever. Mas vamos lá. Nenhuma. Vamos lá. Você está livre, meu irmão. Cristo te libertou da morte. Cristo já te livrou da morte para louvor e glórias do nome de Jesus. Vamos ver isso aí do piano aqui. Vamos ver como é que tá. Vamos ver, piano e voz, né? Se não for muito bom, a gente passa para outro. Falta 10 para 10, ainda dá para ouvir. Que eu já passei, tão difícil, Senhor, gente, acusações do vil tentador que está dentro de nós, a carne, vem, que querem nos fazer ficar. Que não quer na gente acreditar, mas está aí a Bíblia, hein? Confira o que eu te falei. Sem força e vigor, tem hora que a gente quer desistir mesmo. Vocês não acreditam no que a gente fala? Leia na Bíblia. E continuar. Que o passado ficou para trás. É passado. Tudo já venceu na cruz, para a glória de Deus. Nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue. Obrigado, Jesus. Que provas virão? Prova vem. Vestida do vil tentador, o homem carnal, o seu eu carnal, é que traz a tentação para você. Está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há, meu irmão. Creia. Não é pela fé que se vence. Fica tentando comprar milagre de Jesus aí não. Fica pagando esses mentirosos aí não, viu? Jesus já pagou tudo por você na cruz do Calvário. Romanos 6, do 1 em diante. Lá você lê lá. Romanos 6, capítulo 6, do versículo 1 a 6. Lê lá. Para você entender. Ficou tudo na cruz. Tudo na cruz. Tudo já venceu. Na cruz ele tudo já venceu. Eu canto para a glória de Deus. Sabe que sinal é esse aqui? É o V de vitória. Venceu na cruz. Venceu na cruz. Toda a glória, toda a honra é do Senhor Jesus, que Ele é o Criador do universo
Ele é o Filho que nos salvou e é o nosso Consolador que nos consola hoje, aqui. É o poder da verdade do Espírito Santo que está na terra, dirigindo a sua igreja. E igreja não é placa nenhuma. Igreja são os seres humanos que ele já escolheu antes da fundação desse mundo. Fiquem na paz do Senhor, igreja do Cristo ressuscitado. O Nazareno, Jesus Nazareno morreu. Ressuscita Jesus Cristo ressuscitado, que está vivo eternamente para louvor e glórias dele, o nome dele, que te fez exclusiva, te fez nação santa, exclusiva dele. Você e sua família são nação santa, exclusiva dele. Tá bom, meu queridão e minha queridona? Durma tranquilo e calmo, confiando neste amor que te tirou das trevas e trouxe para o seu maravilhoso reino de luz chamado Jesus.